a dica 7, eu falei, na questão de sublinhar e circular palavras-chave ou as ideias que fundamentam o texto, né? Então, tudo aquilo que traz o fundamento para o texto. O texto está baseado em quê? Está falando sobre o que exatamente? Então, eu vou circular tudo que tem a ver com essa ideia central. Aí é uma forma de você já ir captando o que é primordial, o que é importante saber acerca daquele texto, tá? E a 8ª dica é diferenciar fatos de opiniões. Isso ajuda bastante também, principalmente para distinguir se a tua questão ela é de compreensão ou de interpretação de texto, tá? Diferenciar fatos que estão ali postos no texto e diferenciar de opiniões que estão também ali dentro daquele texto. Então, isso ajuda muito, muito mesmo, na hora de vocês realizarem as alternativas, saber escolher as alternativas certas. Ok, gente? Eu creio que essa primeira parte, isso. A primeira parte foi. Alguma colocação, algum aluno quer fazer alguma colocação, alguma coisa? Aqui eu preparei para nós agora uma segunda parte que é de resolução de algumas questões de compreensão e interpretação de texto. Podemos seguir? Sim? Então vamos lá. Professora, Pois não. é o seguinte, né? A minha maior dúvida, eu sei que não vamos falar mais da banca acesso, geralmente é o que mais cai, né? Tá caindo para carreiras policiais, sei que cai FGV, cai outras. Sim, sim. Mas a minha maior dificuldade, como eu tinha dito anteriormente, é a questão da interpretação, porque às vezes eu acho que eu interpreto de forma mais restritiva ou acabo extrapolando, sabe? Eu sei que tem que ficar literalmente dentro do texto, mas no decorrer de você, assim que você vai realizando a resolução de questões, a gente vê que às vezes a gente tem que ter uma interpretação além do texto também, não fica apenas restritivo, até como e onde eu faço essa margem, sabe? De dividir, de enxergar, para não acabar se prejudicando, né? Quando tem uma questão de múltipla escolha, fica um pouco mais fácil que você vê que tem que estar ali. Se não estiver ali, você está enxergando errado. Ou você vê a mais certa ou a mais errada, dependendo do enunciado. Sim. Entretanto, se a gente for observar no outro giro uma questão de certo e errado, ou é certo ou errado, não tem meio termo. Então, qual é o cerne, né? Qual a baliza a ser adotada nesse contexto? Certo. Uma coisa muito importante é você, por exemplo, assim, ter noção de algumas significações também de palavras, porque eles usam muito essas pegadinhas, né? Por exemplo, eu coloquei até questão aqui que vai ter sobre isso, eu vou até mencionar para pontuar isso, assim, de maneira assim, mais incisiva. Mas, assim, alguns termos que eles usam, por exemplo, que não tem a ver com o termo que está na questão, mas eles usam como se fossem palavras sinônimas quando não são. Então, eles usam muito isso, tem muito isso, né, algumas questões dessas de certo e errado, entende? Outras questões também que eles usam muito quando fala que o autor ele quis fazer isso com o leitor, então tem que saber, pesar bem direitinho se ele quis fazer com o leitor mesmo, tem que ver o texto, qual é a intencionalidade da colocação desse autor, né? Até essa primeira questão tem algo parecido com isso, eu vou até mostrar agora para vocês, né? Nessa questão de quando traz, o que é que ele quis provar para o seu leitor? Qual foi a intenção do autor a colocar tal pergunta no seu texto, em tal parágrafo, não sei o quê. Então, assim, você ter essa análise fria mesmo, conhecer muito a questão não de conhecer muito, mas ter uma boa, né, uma boa percepção dessa questão de significação de palavras, isso é importantíssimo, porque eles jogam muito nessa questão, entende? Desculpa, qual é o teu nome? Eu me chamo Gustavo, professor, mas a minha dificuldade é essa, sabe? Eu notei também, né, você falou dessa parte de conectivo, antes era meramente decorativo, né? Vamos supor, um como, um porquê, um pois. Às vezes até um ainda, eu vi duas provas CESP soltas que teve um contexto e uma significação completamente diferente. Às vezes devido ao contexto, né? De forma aditiva e outra de forma adversativa, que às vezes a gente acha que não é cabível. A gente tem que tentar também trocar por sinônimos, olhar o texto, tirar, né? Enfim, é complicado, mas é só fazendo questão, tá? Não tem pra onde correr. É verdade, eu concordo totalmente com você. O que vai nos deixar mais, assim, afiados nessa parte mesmo de resolução mesmo de questões de língua portuguesa, principalmente, é o treino, minha gente, não tem como. E, assim, em algumas bancas, elas são muito, digamos assim, elas têm
todo um jeito delas de colocar essas questões, de certa maneira. Que até você acha assim, mas que absurda essa resposta. Eu já me deparei com uma questão que eu falava, essa resposta, que absurda essa resposta, não concordo, não. Aí depois analisei direitinho, eu falei, caramba, essa banca, ela é muito coisada, essa banca. Como banca coisada? Eu não concordo ainda. E assim, em muitas coisas a gente vai vendo, né? Tem que pegar mesmo esses meandros, mesmo as particularidades das bancas. Então, nada melhor do que você treinar bastante questão, né? Principalmente da banca, né? A qual vai organizar o teu concurso, o teu certame. Então, tem que estar a par disso mesmo, muita coisa mesmo. Agora, essa questão dos limites, né? Quando você fala, não sei se eu estou me limitando muito ao texto, ou estou saindo muito do texto, como é que eu vou saber ponderar isso dentro da minha questão? Então, tudo vai ser através da vivência da resolução da questão mesmo. Você vai ter que analisar naquele momento. Por exemplo, vamos ver essa primeira questão aqui que eu trouxe para vocês, bem rapidinho. Professora, só antes da senhora iniciar, deixa eu assim, compartilhar algo com o Gustavo e com os demais aqui também, né? Certo, olha só, Gustavo, essa parada de... Caiu. Acho que vai demorar. Acho que ele caiu. Eu também estou achando. Eita, eu acho que caiu minha conexão. Caiu, foi? Voltou agora. Voltou, né? Pronto, então. A gente sabe, pô, como o sistema é bruto em questão de... E isso aí você vai aplicar para toda prova. Agora, assim, português na FGV, como eu estava falando, é muito mais bruto. A professora sabe o que é que eu estou falando. O sistema, meu amigo, até os próprios professores falam, meu amigo, de cada 10 que eu faço da FGV aqui, inclusive eu aqui, cursado, erro questão ainda. Então, a gente tem que, para pegar essa parada aí que você falou, o que é que eu faço, bicho? Caramba, eu fecho o olho, eu respiro fundo e digo, meu amigo, o que é que tá gritando mais aqui? Né? Isso aqui puxa mais para esse lado do que para o outro. Principalmente o CESP, pô. O CESP, ela traz muito estilo de questão, principalmente quando é aquele verdadeiro ou falso e tal, que, meu amigo, as duas interpretações dá. Então, pô, você vai ter que ter essa sensibilidade. Eu sei que na hora da prova é muito difícil, não é fácil. A gente sabe o quanto dói na carne, né? Quando tá cortando lá, quando você treina, é treino e jogo é jogo. Quando tá lá na hora que eu quero ver, meu amigo. Na hora é que eu quero ver. Então, pô, tenta ter essa sensibilidade de respirar fundo e dizer, meu amigo, o que é que grita mais nessa questão aqui? Grita mais para esse lado aqui ou para esse outro lado? Por exemplo, nas peças. Quando você lê o caso concreto e diz, meu amigo, eu vou usar aqui representação aqui. É um pedido de prisão, é um pedido de busca e apreensão, Você vai ter que ter essa sensibilidade de dizer, meu amigo, apesar de caber as duas, apesar de ter duas interpretações possíveis, essa questão aqui está gritando mais para esse sentido aqui. Né? A gente, muitas vezes eu me deparo com isso. Tanto na própria interpretação de texto, né, que é o objeto da aula aqui, mas como todas as questões, quando você vai analisar, julgar verdadeiro ou falso, julgar errado, julgar a alternativa certa entre 5 possíveis, e você vai ter que ter essa sensibilidade de dizer, meu amigo, essa aqui está mais certa, e ele pediu a certa, essa aqui está mais errada, e ele pediu a errada, né? Tem duas possíveis aqui, mas ela está gritando mais para esse sentido, e apelar para que seja o gabarito da questão, porque às vezes, porra, até os próprios especialistas, né, que como a professora aí, ela mesmo fala, pô, aqui foi sacanagem com o candidato. Mas muitas vezes eu falo isso, Maria Clemente, quando eu tenho questão que eu vejo assim, eu digo, caramba, que sacanagem do caramba. Isso como a professora falou agora na PRF, pô, na interpretação do texto da PRF, trouxeram um texto jurídico e altamente aprofundado. E até conversando com o professor Anderson, que é o meu amigo, o cara em direito penal é com ele mesmo. Ele sabe de trás para frente. Eu digo antes, só que maldade para o pessoal que não é da área jurídica interpretar um texto desse. Inclusive, na admissão para o mestrado, pô, a gente estudou aquele texto. Veja, o grau de profundidade que é um texto desse para um cara que não tem... Ari, só um adendo, uma coisa que eu fiquei muito triste, tá? Me recuperei agora. Justamente na pré-RF, né? Na prova de português eu fiquei... Se não foi zerado, foi devendo. Eu digo, eu sou um jumento. Você tentando fazer questão. Meu Deus! Aí você
pouco tempo depois eu fui fazer o DEPEN, nem estudei, como eu falei. Me prendi mais na parte de departamento, porque o peso era 3, as outras questões, salvo engano, era 1,5. Eu acertei 10, errei uma e acertei outra, ou seja, né, eram 13. E outra eu deixei em branco, fiquei com 10. Qual a diferença de uma prova para outra, em um pouco de intervalo de tempo, eu não peguei. Meu conhecimento e minha leitura de vida era a mesma. Mas eu não sei se foi a profundidade do texto que me permitiu essa dupla interpretação e o nervosismo, né? Porque eu botei, que isso eu aconselho não fazer, uma resolutiva da minha vida, passando a PRF, era meu sonho, né? Eu já falei algumas vezes aqui no grupo, e agora eu já comecei a tirar em outros concursos, tipo PM, algumas prefeituras, PCs, para depois voltar ao estudo original, porque a gente sabe que a gente tem que ter um controle emocional. O que é que eu fiz agora para melhorar? Eu disse, não, vou investir em obter um ganho, né, um emprego, vou estudando para esse que tá em voga, para depois aproveitar esses, inclusive, que tem muitos aqui na nossa região Nordeste e no estado ao qual a gente está, acredito que a maioria da Paraíba, para depois voltar ao ciclo original, porque a nossa vida também é muito disso, né, de anseio, de decisões e de psicológico. Eu acho que isso acaba influenciando bastante, né, assim, é um depoimento meu que aconteceu, né, no DEPEN eu acho que eu não vou passar também, porque eu acertei novamente 67 questões, mas é isso, até na prova de direito, engraçado, no DEPEN eu errei mais no bloco 2, e na parte de informática, por questão de interpretação, porque deu induzimento na questão e você interpretou errada, mas na de português e na parte de peso 3 eu acertei. Mas como a prova, na minha opinião, no DEPEN foi mais fácil, eu acho que a nota de corte vai ser por volta de 85 questões, né? 80, 85. Eu acho ela uma prova mais razoável, estilo CESP, do que as anteriores. PF, eu não fiz PF, mas eu vi, né? PRF e outras da área legislativa. Enfim, é isso. Vou deixar a professora falar que a gente vai pegando o gancho. Obrigado, pessoal. Que é isso, querido. Toda contribuição é super válida. Então, assim, eu acho que o que mais nos amadurece mesmo, essa parte de saber, né, interpretar texto, resolver questões de compreensão de texto, é resolvendo mesmo, gente, é resolvendo. Eu tenho um aluno que todo dia ele faz simulado de português, todo dia. Ele estuda bastante em outras áreas também. Ele fez inscrição para todos os concursos que vocês pensarem, imagináveis e inimagináveis de carreiras policiais. Como falei para vocês, ele está lá, no Pará já vai fazer PCRN, vai fazer PCDF e por aí vai. E assim, ele colocou como meta de vida, que a fraqueza dele maior era justamente em língua portuguesa. Né? Ele me encontrou pelo Instagram no passado, quando tá na questão da oferta do meu serviço, né, de correção de redações. Aí pronto, me encontrou, pronto, aí colou em mim. Aí estamos até hoje trabalhando com a questão das redações, enfim, eu sempre o auxilio também em questões de tirar dúvidas de gramática, essas coisas, enfim. E ele botou como meta da vida dele. Todo dia eu vou resolver um simulado de português, nem que seja, todo dia vai ser 10 questões de português, todo dia, porque eu tenho que aprender isso. Então, assim, a questão do treino, né, ele assim, é primordial, você conhecer a banca, principalmente as questões da banca com a qual você vai lidar, outras bancas também, porque hoje nós estamos vendo que não é só o CESP que está predominando na questão dos certames das carreiras policiais, né, outras bancas estão aí. Então, assim, resolver o máximo de questões possíveis e ajuda bastante também, tá? Então, olha só, gente, eu trouxe umas questões para nós analisarmos aqui, tá? E fazermos essas resoluções, para vermos algumas questões aí interessantes. Pronto, essa questão 1 é do CESP, tá? Então, tem aí o texto, certo? Antes de ir para o texto, eu vou mostrar para vocês aqui só a questão rapidinho. Cadê? Pronto, aqui. Então, nós vamos ter aqui a questão. O efeito textual pretendido pela autora, a gente já vê que é de interpretação, né? O efeito textual pretendido pela autora, ao empregar a pergunta que encerra o segundo parágrafo do texto, a gente já vem para aqui a pergunta, aqui, o segundo parágrafo, vamos aqui para a pergunta. Aqui, você realmente esperava processar todos os estímulos a cada momento e ainda formar registros duradouros de todos eles? Então, é um texto que fala sobre a questão das quantidades que a gente consegue armazenar no cérebro, o que a gente consegue reter, o que é apagado, enfim, é um texto dessa natureza, tá? Aí, olha só o tipo de questão. Então, o efeito textual, né, pretendido pela autora, ao empregar a pergunta que encerra o segundo parágrafo do texto, é o de
Quando fala de efeito textual, cadê? Ela realizou essa pergunta buscando o quê? Né? Buscando que, quando fala o efeito textual, o efeito do texto. Então, foi na busca de quê? Aí tem que ter já em mente isso. Então, já a questão é interpretativa, tá? Entendeu o que ela quis dizer com isso. Aí, lançou aqui a pergunta. Aí, discorreu sobre o assunto, beleza, e lançou a pergunta aqui no segundo parágrafo, como foi indicado aqui no enunciado. Aí, olha só, vamos ver o seguinte. Primeiro, quando a gente tem uma pergunta no enunciado em um texto como esse, de certa maneira, eu não li o texto ainda com vocês na íntegra, né, mas eu estou só indo para o que a gente precisa analisar de imediato, para a questão até para usarmos bem o tempo. Então, nesse caso aqui, a gente vê que esse texto não é um texto voltado para você já dar uma resposta. Não é por isso dar uma resposta de nada. Então, a gente já vai tendo em mente que essa pergunta é feita com intencionalidade, mas não é a de obter resposta nenhuma, né? Então, lógico, a gente já vai eliminando aqui. Essa questão, se obter diretamente dos leitores respostas honestas da negação proposta, acabou, você já não precisa disso. O texto jamais vai buscar isso, né? Nessa perspectiva. Aí vem a letra A, já elimina a questão da letra C. Eu sou péssima nesse negocinho. Apontar a impossibilidade do cérebro, ao mesmo tempo, processar estímulos e registrá-los na memória, né? Já vai mostrar aqui, quando fala, você realmente espera processar todos os estímulos a cada momento e ainda formar registros duradouros de todos eles, né? Então, perceba que quando você lança uma pergunta em um texto, né, cuja intenção não é obter resposta nenhuma, a gente já vai pela questão aquelas perguntas mais, que são perguntas retóricas. Aí vamos pela análise do que é uma pergunta retórica, nesse sentido. A pergunta retórica, ela tem por objetivo, não é obter resposta, mas é sempre o quê? Influenciar a criticidade, influenciar o leitor a pensar sobre aquilo, refletir, levar a reflexão. A pergunta retórica tem esse objetivo, incitar a reflexão acerca de algo, tá? Sobre alguma coisa. Então, a gente já vai mais ou menos com essa ideia preconcebida. Então, aqui nessas alternativas, a gente já começa o quê? Procurar qual é aquela alternativa que vai mais por essa linha mesmo, né? Da questão dessa pergunta retórica em um texto, que a intenção não é buscar respostas, mas é fazer o quê? Fazer com que estimule o leitor a refletir sobre um determinado assunto, pensar sobre algo, né? Quando lê o texto direitinho, a gente consegue entender essa ideia melhor, mais claro. Então, você começa já aqui, aí, apontar a impossibilidade do cérebro alguma coisa. Essa pergunta está apontando alguma coisa? Procura apontar isso? Né? Tem que ver essa questão. Não tem essa finalidade. Menosprezar os leitores, quando fala, você realmente esperava processar todos os estímulos a cada momento e ainda formar registros duradouros de todos eles? Né? Então, perceba que é como se fosse uma pergunta, você acha que é possível isso? Não é, aí você não consegue perceber essa intenção de menosprezo, de certa maneira. É uma pergunta, é um tom de uma pergunta voltada para uma reflexão. Então, você não consegue sentir esse peso de menosprezar alguém pela pergunta. Então, assim, modificar o modo como os leitores lidam com os dados provenientes do mundo exterior, aí, nesse caso, partindo da análise da pergunta, a gente também não consegue perceber essa questão, tá? Então, o que mais vai ter a ver... O que mais vai ter a ver é... Deixa eu meter isso aqui, ó. Provocar os leitores a refletir. Olha só, a palavrinha-chave é essa. Levar os leitores a refletir, tá? É isso que é cabível aqui dentro de uma pergunta retórica, é levar a reflexão, tá? Pensar sobre aquele determinado assunto. Então, provocar os leitores a refletir sobre os processos de recepção de estímulos e formação de memórias. Aqui, tá, gente? Desculpa que não consegui quando eu botei no editor. De memórias. Então, de certa maneira, sim, provoca a refletir sobre o processo de recepção. Quando fala, você realmente esperava processar todos os estímulos a cada momento, questão de recepção, e formar registros duradouros de todos eles, formação de memória. Então, aí, por isso que leva a crer que, né, a nossa resposta só poderia ser, aí a resposta à letra E, nesse sentido. Analisando a questão, tá? Pegando só a parte que ela conseguiu trabalhar dentro do enunciado. Agora, lógico, né? A gente vai ter que ler o texto, tudinho. Aí eu tô trazendo já, assim, já no cerne logo, por conta do tempo, tá, gente? Para não passar tanto tempo lendo os textos.
Sobre essa questão, alguém quer fazer alguma colocação?